Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do podcast Conectando Sonhos, que é o podcast que todo empreendedor precisa ouvir. E hoje eu estou com dois convidados e eu quero que eles se apresentem. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Simone? Desejo uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Simone, conhecida aí pelo pessoal por Simone Campos. Tenho 42 anos, sou empreendedora, ou seja, trabalho demais. Tenho uma filhinha de 6 anos, se ela estivesse ouvindo, ela ia falar 7, mamãe, né? Ela já quer ser mocinha. E tenho uma vida bastante agitada e feliz. Bom, meu nome é Paulo, todo mundo me conhece como professor Paulo Campos, ou entre várias outras formas que o pessoal me conhece. Um prazer estar aqui com vocês. Falo que eu sou fisioterapeuta de formação, né, mas aí ao longo da minha carreira fui migrando para a área do empreendedorismo, então hoje não clinico mais de alguns anos, mas aí a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas áreas, né, onde a gente empreende. Uma das áreas é a área da fisioterapia, a área de ensino, né, mas aí vocês vão ver que tem bastante coisa que foi rolando aí, bastante água que foi rolando por debaixo dessa ponte. Legal. Então, gente, vamos começar com esse podcast. E a primeira pergunta como que vocês sentiram essa necessidade de empreender, de sair, né, da questão do CLT? Eu sei que algum de vocês também trabalhou com multinacionais, então refletir e falar, meu Deus, será que eu devo fazer isso? Como que foi isso? Conta pra gente. Bom, acho que começa por você que veio antes, né? Tá, vou começar então. Na verdade, é até legal porque nós tivemos caminhos totalmente distintos para poder chegar no empreendedorismo. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Então, minha família sempre trabalhou com negócios próprios. Eu lembro uma vez quando minha mãe falou assim para mim, olha, para você ser dono de alguma coisa, você precisa ser funcionário. Né? Então, assim, não tem como você assumir uma das nossas empresas sem você ter essa experiência. E aí eu fui pro ramo, né, do CLT, fui trabalhar numa loja de calçados no shopping, né, então eu falei, bom, já que é para fazer, vamos fazer de uma forma para dar um choque. Então eu fui trabalhar numa rede de calçados, trabalhei nessa rede de calçados, com 1 mês e meio que eu estava nessa rede de calçados, eu recebi a proposta para poder assumir a subgerência da loja. Minha mãe falou, parou, porque minha ideia, que era você ser funcionário por um tempo, com 1 mês e meio eu já vi que não vai acontecer. Então saí daí, e aí eu assumi, no caso, uma linha de uma das empresas, né, que minha família tinha, que é no ramo de academias. Uhum. E aí, nesse meio tempo, fui fazer faculdade de fisioterapia. Desde quando eu entrei para a área da fisioterapia, para a faculdade, eu já queria ir para a área de docência. E aí, terminei, fiz a pós-graduação, recebi o convite para ficar como professor convidado da pós-graduação da Unicamp. E aí, desde então, começou-se essa ideia de com o que eu vou trabalhar efetivamente, com o que eu vou desenvolver. E aí, quando eu estava finalizando a minha pós-graduação, a minha professora fez o convite para eu assumir o estúdio que ela tinha montado. Né? Então, ela estava mudando de cidade. Ela falou assim, Paulo, olha, eu tenho um negócio que já iniciou há mais ou menos 1 ano e meio. Percebi que você tem o perfil, você não quer assumir esse estúdio? Então, a minha primeira empresa começou por um convite de uma professora que falou assim, olha, você tem o perfil de alguém para fazer as partes de gerenciamento. E aí, logo em seguida, a gente começou, né, com os cursos para poder formar pessoas para esse estúdio de Pilates. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande para contratar profissionais. Nossa, o profissional não vem com a formação que eu quero, não vem com o perfil que eu quero. Eu falei para ela, bom, eu sou docente, tenho um estúdio, tenho conhecimento técnico, tinha feito na época algumas formações internacionais, falei, vou formar a pessoa do jeito que eu quero. Na hora que eu falei, olha, eu tenho 2 pessoas interessadas, vou ministrar o curso para elas, mas não era a ideia de montar uma empresa de curso. A ideia, na verdade, era fazer algo que gerasse um próprio processo seletivo para nós mesmos. E aí as pessoas ficaram sabendo, quando você vai dar de novo esse curso? Gostaram. Aí eu falei assim, não, gente, só quando eu for contratar de novo. Poxa, mas eu comentei com a minha amiga, ela falou que queria fazer um curso igual, né? E aí a gente abriu uma segunda turma. E aí a pessoa falou assim, você só vai dar curso disso, você não vai dar outros cursos em outras áreas, a minha área é a área de neurologia, você não vai dar curso em outras áreas? Aí eu falei pra ela, bom, tá na hora da gente começar a pensar em alguma coisa nesse tipo. Estudar pra abrir mais. Né? Exatamente. Aí foi quando a gente sentou e a gente estruturou a nossa empresa de cursos e de pós-graduações. Então, minha entrada no ramo do empreendedorismo foi sempre de uma forma muito, muito natural. Diferente de que talvez algumas pessoas achem que o empreendedorismo você tem que sentar e falar assim, nossa, preciso dar um 360 na minha vida. No meu caso, não. No meu caso, foi algo muito natural, as coisas foram acontecendo. Já no caso da Simone, eu acho que foi um 360 radical, né? Na verdade,
comecei a trabalhar muito jovem, aos 14 anos, como funcionária de comércio. E aos 19 anos eu fui convidada para trabalhar numa multinacional. Eu era estagiária da Caixa Econômica, né, aqueles primeiros trabalhos, né? Acho que muita gente passou por isso. E eu fui convidada, fui trabalhar nessa empresa, trabalhei 14 anos lá dentro. Lá eu construí minha vida, eu digo. Eu entrei lá com 19, saí aos 31. E fiz minha faculdade estando lá dentro, né? Eu sou formada em Direito, né? Legal. E acabei construindo toda a minha vida, e acho que até minha vida pessoal mesmo, né? Porque a gente entrando jovem, aí saindo aos 31 já passou. A cabeça já muda, né? E aí, nesse período, eu conheci o Paulo, né? Aos 31 anos. E conheci o mundo dele de ser empreendedor. Muito contrário do meu, que era um mundo de trabalhar com uma vida bastante redonda. Então, horário para entrar, horário para sair, picar cartão, horário para almoçar. E eu comecei a sentir uma curiosidade. Falei para ele, olha, acho que eu não me encaixo mais nesse perfil multinacional, engessado. Eu preciso conhecer outras coisas. E aí ele falou, nossa, mas 14 anos, né? Você vai abandonar? Tem certeza? Foi o que eu falei. Aí eu falei, olha... Eu acho que eu vou arriscar. Mas eu na nossa ideia inicial era mesmo um período sabático. Eu falei, eu vou descansar. Estou há 15 anos com a mesma profissão. Eu fui crescendo dentro da empresa, mas no mesmo local, estava muito cansada. Eu falei, eu vou sair, vou ficar um ano aí, pelo menos, né? Eu me preparei para isso. E aí, realmente saí da empresa. E aí, quando eu estava em casa, assim, fazia uns 3 meses... Ele me falou, você não quer me ajudar, então, né? Vem me ajudar a administrar as empresas. No caso, seria o estúdio. E ele tinha uma clínica de estética, algumas salas pequenas também. Uma coisa bem discreta ainda. Falei, para não ficar, assim, 100% sem fazer nada, eu vou. Vou arriscar, né? E aí fui. E... A gente tem, acho que, um certo perfil. Logo já comecei a tomar conta de quase tudo. E a gente já começa a se identificar com o trabalho. Administrar muito bem, gerencia, coordena. E aí ele foi deixando um pouco mais de trabalho para mim. Aí assumi muito a área comercial. Comecei a fazer a venda dos pacotes, né? Pacotes de tratamento. Começamos a fazer os atendimentos. Foi ficando muito, muito redondo o trabalho, né? Aí surgiu essa necessidade de formar pessoas para o estúdio dele. E aí ele com a docência e eu com o comercial, então casou muito bem, né? Que querendo ou não, a experiência que ela traz da parte da multinacional, essa coisa de CLT, acaba agregando no empreendedorismo, né? E aí eu falei, olha, então eu cuido de vender e você cuida de prestar o trabalho, que ele era o docente do curso. E foi muito bom, assim, foi muito tranquilo. Assim começaram a surgir como ele disse, né, as pessoas foram perguntando, e aí, vai ter mais curso? Vai ter mais curso? E eu pensando, não, nós vamos ficar por aqui, tá acomodado. E ele, não, vamos, né? Vamos seguir, frente, né? Vamos pra frente. E aí foi que surgiu a Fisioterapia Campus, eu acho que é legal, né, puxando o gancho nisso que foi falado. Um amigo nosso, acho que retratou muito bem, eu acho, um pouco desse nosso perfil do empreendedorismo. Ele falou assim, o Paulo, ele é uma avalanche. Ele fica tendo ideias, se deixar, ele tem 50 ideias por dia. É muito criativo. Exatamente. Eu quero lançar curso, eu quero lançar pós-graduação, quero abrir empresas novas, né? Sempre essas ideias. E aí o pessoal falou assim, aí precisava de alguém para poder canalizar tudo isso, né? E aí foi quando teve essa vinda dela com essa visão de multinacional, toda essa organização, toda essa sistematização, foi onde eu acho que deu tão certo, né? Mas essa questão da criatividade, eu não sei você, mas eu tenho esse lado também bem criativo, que parece que você fica... Ai, meu Deus, eu quero pôr tudo no papel, senão eu vou esquecer, você fica naquela agitação. A gente costuma dizer assim, né? A gente trabalha junto desde que a gente praticamente se conheceu, porque também existem os desafios de ser um casal, né? Tem e trabalhar junto, também, né? Nós somos casados, temos uma filha, eu costumo dizer assim, eu nem sei quantos turnos a gente tem, porque a gente tem o turno de marido e mulher, o turno de pais, o turno de empreendedores da área de eventos, o turno da nova, né? No trabalho nosso, que a gente vai falar mais pra frente, o turno dos estúdios. Então eu falo, e agora eu tô em que turno, né? Ou eles são todos turno um casado, só. ou se é uma coisa só, verdade. E a gente acaba tendo que misturar um pouco, né? Porque a gente sai pra fazer uma palestra, né? Hoje temos um evento à noite e a gente aproveita e para jantar. Então aí a gente mistura os turnos, né? Somos agora um casal, mas estamos a trabalho. A gente tem que tentar misturar isso. Mas a gente até brinca, você falou da criatividade, né? Ele é a cabeça pensante e eu sou a que concretizo. Eu não me atrevo
a fazer o dele. Então, assim, as ideias que ele tem, isso não é o meu perfil. Mas eu consigo viabilizar as ideias que ele traz. E aí, às vezes, a gente tá lá na empresa, tá em período de decisões, aí ele chega lá, né? Tem uma coisa interessante, viu, pessoal da fisioterapia? Alunos da Fisioterapia Campus, a gente tem muitos alunos. Ele chega e tira os calçados, tira os tênis, começa a andar descalço. Ele tá pensando. Aí até a nossa funcionária fala, o Paulo tá descalço, tá pensando. Ixi, ele fica andando. Coisa. A gente brinca muito, porque é realmente uma característica. Ele fala, eu começo a sentir até um calor nos meus pés. E aí, na minha sala, eu tenho um painel de 6 metros de comprimento e é onde eu fico anotando todas as ideias. Sim. Então, eu preciso fazer esse brainstorm, né? Preciso jogar isso, porque eu sou muito visual. Então, eu preciso jogar todas as ideias para poder começar a pincelar isso daí. Não, porque quem tá ouvindo agora o podcast deve estar falando, nossa, mas pra que isso? Mas faz muito sentido. Eu deixo um bloquinho do lado da cama, porque eu tenho o costume de, normalmente às vezes eu tô deitada, pronta pra dormir, e começa a vir alguma ideia. Fazer isso, fazer aquilo. Aí se eu deixar pra anotar no dia seguinte, eu já esqueci tudo. Então eu já deixo tudo. Aí no dia seguinte eu olho lá e falo, não, era isso que eu... Isso é o criativo. E aí quem tem que viabilizar fica enlouquecido. Fica, né? Porque às vezes ele fala assim, olha, eu quero que a gente lance x coisa. Eu falo, então, só que eu sou comercial, preciso te dizer que a gente não vai conseguir encaixar tudo isso numa venda. Eu preciso que você espalhe um pouco esse seu processo. E aí a gente consegue muito bem. Então, esse processo começou muito bem. E o nosso primeiro evento como empresa de cursos, né, que foi um desafio para nós, a gente, né, que ficou, vai, não vai, vamos lançar, não vamos, e se não decoram, a gente nunca, é o primeiro, e o logo, e foi muito interessante. E aí a gente já logo teve um boom, mais de 150 inscritos, e a gente falou, nossa, nós não somos ainda tão conhecidos, né? Mas as pessoas já confiam no que a gente está oferecendo. E aí foi um crescimento muito bom desde então. Mas isso é muito legal, essa questão. Eu percebo isso entre eu e a Carol. Eu tenho esse lado de ficar... Aí a Carol vem e dá aquela... A gente tem que acalmar os ânimos. Baixada. Não, aí tá demais. Isso é muito não, vamos fazer, entendeu? Então isso é muito legal. Eu acho que isso até é legal, né? Pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo também. Essa ideia de que achar que o empreendedor, ele tem que ter todas as caixas, né? Ele tem que ter todas as competências e habilidades. Eu falo, e a gente conversa muito sobre isso. Talvez se a empresa só tivesse sido gerenciada por mim, ou se tivesse sido gerenciada por ela, provavelmente a gente não teria alcançado o que a gente alcançou. Né? Porque exatamente existe esse complemento. Talvez o grande erro dos empreendedores é achar que assim, nossa, eu só posso começar a empreender quando eu tiver com todas essas competências prontas. Ou então, eu não vou chamar ninguém para me ajudar porque o negócio é meu, eu preciso me virar sozinho. Não. A gente tem algumas limitações e até mesmo, se eu gastasse tempo no comercial, eu não poderia ficar tanto tempo no criativo. Se ela tivesse que ficar pensando em criar, talvez ela não conseguiria dar uma atenção tão boa para os alunos, então... Aí as coisas desandam, né? Exatamente. E empreender requer muitos investimentos, né? E a gente começou pequeno, né? Assim, com poucos recursos, né? A gente não conseguiu alugar um prédio. Hoje nós estamos num prédio de 3 andares, mas quando nós começamos, a gente tinha 2 salas pequenas, que a gente tinha ideias que eram viáveis financeiramente, dependia de ajudas, né? Os patrocínios não eram só pelas marcas, é que a gente precisava mesmo de ajuda financeira. Então, a gente tem umas histórias muito legais de a gente ter que mandar você blocar as resmas de papel, porque a gente não podia comprar o bloco com o nosso logo. Sim. Então, a gente tinha que encontrar opções para atender. Então, a gente realmente teve que ser criativo desde o início, para viabilizar financeiramente e para aparecer, né? Sim. Então, toda vez a gente falava, como a gente vai melhorar, mas a gente não pode investir muito. Não pode gastar muito. Não pode gastar muito, né? E até você ser reconhecido, ainda leva um tempo, então você precisa achar formas de ser visto sem ter que desfalcar, né? A gente não está tão preparado. Então foi muito legal, foi muito desafiador, mas a gente acho que costuma casar bem as ideias aí, os perfis de trabalho. E aí nessa questão dos cursos, os cursos são todos voltados para essa área específica da fisioterapia ou tem outros?
Não, nosso público principal é o estudante de fisioterapia ou o graduado em fisioterapia, né? Certo. Hoje, a Fisioterapia Campus, ela trabalha com cursos de livre extensão e pós-graduações. Os cursos de livre extensão podem ser feitos por alunos a partir do 5º, 4º semestre de fisioterapia. E as pós-graduações, né, pelos graduados. Então, a gente atinge especialmente esse público. Temos alguns cursos que podem ser feitos por educadores físicos, algumas coisas pela enfermagem, mas o foco principal é o fisioterapeuta mesmo, que é a formação dele, como ele comentou, que foi especificamente para isso que a gente desenvolveu, né? Tanto que até o nome ficou como Fisioterapia Campus, né? Ficou esse nome conhecido, né? E é legal até porque a gente, ao longo, né, dessa trajetória, a empresa foi encorpando. E aí, inclusive, mudamos o nosso CNPJ para poder ter um KNAI que abrangesse mais, né, as questões de pós-graduação. E aí se criou o nome Instituto Educacional Campus. E aí a gente falou, bom, vamos então agora utilizar o nome da empresa, Instituto Educacional Campus, ou Terapia Campus, era lá atrás, quando a gente só tinha essas coisas específicas. E aí a gente, conversando com um amigo meu que trabalha com consultoria de marca, que inclusive foi quem reformulou todo o nosso logo, ele falou assim, ele me chamava de Paulinho, falou assim, Paulinho, você não pode mudar o nome de vocês. Ele falou assim, eu fiz uma pesquisa, né? E assim, todo mundo conhece vocês. Eu peguei e fiz essa enquete nas faculdades aqui da região, todo mundo conhece vocês. Não tem uma faculdade, um estudante que não conhece vocês como Fisioterapia Campus. Você mudar esse nome, eu falei assim, mas eu tô querendo mostrar que agora a gente cresceu, que a gente incorporou, que agora nós somos um instituto educacional. Ele falou assim, todo mundo sabe. Você não precisa estar com isso no seu nome. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente teve a sabedoria de escutar profissionais que têm competência para isso e de, às vezes, num achismo, tentar fazer uma mudança que talvez não fosse surtir o efeito, e aí a gente estava na expectativa, né? Ia ser a mudança para 2018, me recordo. Vamos mudar o logo, vamos fazer aquele, né? Vai ser um boom. Não mexam, né? Vocês já são conhecidos assim. É que o nosso logo é um F1C, né? Muito interessante feito. E aí ele falou, não mexam, vocês estão super consolidados, que a gente vai atualizar, né? Tem umas curvas, algumas coisas aí que eles entendem, né? E aí ele deu uma reformulada, mas o UFC mesmo a gente não pôde mudar. Que deixar, e ficamos muito felizes, legal, né? Sim, ser conhecido é um que todo empreendedor almeja, né? Sim, então, você sente que você tá no caminho certo, né? Exato. As pessoas estão te reconhecendo que você tá no caminho certo. Exatamente. Outra dúvida que eu tenho, assim, eu acho que mais pra quem tá ouvindo a gente, por exemplo, eu sou uma fisioterapeuta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma prova, eu apresento minhas documentações da faculdade, como que funciona isso pra estar fazendo um curso com vocês? Legal, bom, falar como parte mais técnica, né? Então, na verdade existem cursos de livre extensão. Esse curso de livre extensão, a pessoa ela pode escolher fazer esse curso a qualquer momento, né? Então, claro, se ela tiver já uma formação mínima, o que é essa formação mínima? Ela já ter pelo menos feito as disciplinas base para que ela tenha um acompanhamento adequado do curso. A maioria dos cursos acho que é a partir do quarto semestre. Exato. Só alguns cursos são muito técnicos, por exemplo, a gente tem um curso de ventilação mecânica avançado, que o aluno que não está, pelo menos no 7º, 8º semestre, ele vai ter uma dificuldade para poder acompanhar. Por quê? Porque a gente já vai falar muito sobre situações beira-leito, sobre situações práticas, e como ele ainda não teve essa vivência na faculdade, talvez isso vai ficar muito vago para ele. Exato. Isso é um cuidado que até mesmo eu falo, o pessoal fala assim, Paulo, deixa, o cara quer pagar, deixa ele fazer. Eu falo, gente, isso é talvez o grande erro. Se ele faz esse curso e ele não entende, ele vai falar mal da minha empresa. Com certeza, ele vai falar assim, nossa, eu fiz um curso, não aproveitei, o curso não foi interessante, só que na verdade ele não era o público do meu curso. Então quando a gente faz essa delimitação de público, é na verdade pensando que a pessoa tem um bom aproveitamento e ela fala assim, nossa, o curso foi fantástico, vou voltar a fazer curso com eles. É pra essa pessoa o curso, Exatamente, né? Quando a aluna me pergunta, né, eu tô no 2º semestre, deixa eu fazer, né? Tem sempre aquele choro, né? Eu falo, olha, vou ser muito sincera, eu não preciso te impedir, né? Só vou te dizer que você não vai aproveitar. Vão ser ditas coisas se você não está preparado ainda para aplicar. E assim, eu poderia dizer, ok, né? Você vai pagar o curso para mim, tá tudo certo, mas de verdade, a nossa ideologia sempre foi formar bons profissionais. Sim. É uma exigência muito grande. O Paulo
é um idealizador disso, né? Sempre foi muito exigente com isso. E a gente tem uns nãos, assim, que às vezes o pessoal fica até... Nossa, mas eu vou pagar. Eu falo, então, eu sei não, disso, né? mas não, né? Ainda mais se tratando da área da saúde, né? Exato. Tem mais esse ponto aí de preocupação, né? É o que eu sempre falo com os nossos professores nas nossas reuniões de docentes. A nossa responsabilidade é muito grande. Não que não exista responsabilidade em outras profissões, mas a gente está ensinando alguém a lidar com vidas. Sim. Então, se eu ensino algo errado, ou se eu ensino algo de uma forma superficial, ou se eu permito alguém que ainda não está maduro o suficiente, e quando a gente fala maduro, é tanto informação como em vivências, para que ele absorva isso que a gente está passando. Eu sempre falo isso: se ele fizer alguma coisa errado, alguma coisa que gere um mal para alguma pessoa, a gente tem parte nisso, né? Sim. Eu falo isso muito para os alunos, e eu falava isso muito para ela. A assinatura que vai no certificado de pós-graduação dela é a minha assinatura. Então, assim, eu estou endossando que aquele profissional é um especialista. Então, eu sou exigente. Ela fala assim: ai, Paulo, você cobra muito, você pega muito no pé dos alunos, você pega muito no pé dos docentes. Mas eu falo que a nossa responsabilidade é muito grande. Coisa errado, alguma coisa que gere um mal para alguma pessoa, a gente tem parte nisso, né? Sim. Eu falo isso muito para os alunos, e eu falava isso muito para ela. A assinatura que vai no certificado de pós-graduação dela é a minha assinatura. Então, assim, eu estou endossando que aquele profissional é um especialista. Então, eu sou exigente. Ela fala assim: ai, Paulo, você cobra muito, você pega muito no pé dos alunos, você pega muito no pé dos docentes. Mas eu falo que a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente não pode simplesmente sair distribuindo o certificado. Até por isso, né, que a gente exige a formação, a graduação para se ingressar em pós-graduação. Infelizmente, algumas pessoas falam: não, pode entrar com a graduação em andamento, a gente coloca como extensão universitária, depois eu convalido lá na frente. A gente entende que não é só uma questão burocrática de Ministério da Educação, mas existe toda, de novo, um amadurecimento para essa pessoa, para que ela esteja pronta para uma pós-graduação. O próprio nome já diz, né? Algo que você precisa ter concluído um processo para poder iniciar o outro. Para dar continuidade. Né? Mas o pessoal torce o nariz. Tem gente que fala assim: ah, eles são muito preciosistas. Não, eu falo que eu ainda bato no princípio que educação é algo muito sério, né? Apesar de, infelizmente, alguns anos aí isso ter virado algo, né, meio deturpado, né? Enfim. O pessoal até brinca assim, né? Que tamanho é a sua equipe? Bom, a minha equipe somos eu, o Paulo e uma assistente. Eu tenho uma pessoa que cuida da limpeza. E a gente tem hoje, sei lá, 6.000 contatos. E 60, 70 cursos ano, mais 13 pós-graduações. Mas como é que vocês dão conta? A gente não consegue abrir mão dessa pessoalidade. Então, os alunos me procuram no WhatsApp, que eu faço a venda essencialmente pelo WhatsApp, e eles, oi, Si, né? Si, tudo bem? A gente tem apelido, a gente é conhecido. Aquele vínculo, né? E aí, a gente tem aula de pós todo final de semana, então um aluno tá faltando, ele já fala: contata fulano que já faltou de novo. Pra ver o que mas tá deixa a pessoa, ele pode faltar 6 dias. Não, a gente não pode deixar. Ele tá perdendo aulas boas, manda um recadinho, vê se tá tudo bem. Porque a gente não perdeu essa pessoalidade. Mas, e sabe por que eu pego tanto no pé? É que eu sempre falo assim: gente, não dá pra você ser 75% especialista. Eu sempre falo isso. Você gostaria de levar o seu filho num pediatra que é 75% pediatra? Você gostaria que a sua mãe fosse atendido num pronto-socorro por um emergencista 75% emergencista? Não, você gostaria de alguém integral. Então eu falo, eu pego no pé dos nossos alunos exatamente isso. Eu falo: gente, tudo bem que você tem 25% de direito de falta. Eu falo, não é porque você pode que você deve. Que você deve fazer, Então, né? Não é bem assim. E hoje, nós, com as pós-graduações em curso, nós temos 112 turmas de pós-graduação, entre turmas formadas e turmas em andamento. E eu estou nos 112 grupos, né, de WhatsApp. Legal. A gente tem um grupo de cada um. E aí o pessoal, às vezes, eu até falo, gente, se eu não responder o WhatsApp, me dá um pouquinho de tempo. Porque, assim, só em grupo de pós-graduação eu estou em 112. Nossa. Isso porque eu não dou mais aula na graduação. Quando eu dava aula na graduação, eu estava no grupo das salas, das graduações, enfim. Então eu falei: gente, se eu não responder, me dá um tempinho. Mas tá eu gosto... silenciado esses grupos, né? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto de acompanhar, exatamente. Eu falo: gente, qualquer dúvida, manda, porque eu gosto de acompanhar, gosto de ver essas demandas, né? Então ela fala assim: ai, você fica... Já terminou, aposto, por que você não sai do grupo? Eu falo assim: porque se ele tiver, às vezes, alguma dúvida técnica, ele pode mandar. Hoje, claro, eu não consigo
Paulo responder todas as dúvidas técnicas, até porque eu fico restrito à minha área de atuação, que é a área de neurologia e a área de terapia intensiva, né? Então, hoje nós temos 13 áreas dentro da área da fisioterapia. Então, hoje nós somos em 88 professores e eu tenho 12 coordenadores de área, então cada um dentro da sua área. Mas eu falo, mas pelo menos eu consigo filtrar isso, às vezes eu falo para não, vou passar isso para um coordenador e aí a gente consegue fazer essas demandas. Legal. Aí agora a gente vai falar do novo desafio de vocês, que eu fiquei sabendo, né? Um passarinho me contou que vocês resolveram empreender agora com a To Go. Então eu queria que vocês contassem como que tá isso aí, esse desafio, essa questão, como que vocês estão administrando aí os cursos com a To Go. Contar um pouquinho pra gente. É uma doideira, né? Imagino. É o criativo, né? Você tá vendo, Aline? É o criativo. Então é assim, né? A gente tava lá muito bem com o nosso bebê Fisioterapia Campus, que assim, é o nosso, né, primogênito. Então, assim, é uma coisa muito querida, né? A gente demorou para construir a nossa imagem e tal. Então, é todo aquele trabalho. E o Paulo, como todo empreendedor criativo, ele tá com a cabeça sempre ali, né? E às vezes ele quer compartilhar, eu falo, não quero nem ouvir, sabe? Eu não tô aberta. Não, mas a gente precisa pensar em um outro negócio, porque nós trabalhamos 100% juntos, a gente tem que ter uma variedade. E essa parte, assim, eu nem me atrevo a gastar meus neurônios, né? E ele já vem namorando esse processo desse novo empreendimento há 2 anos, eu acho, né? E assim, eu não dei muita bola, né? Deixei ele pensar sozinho. Eu falei, tá, ele é o pensamento do grupo, né? Digamos assim. E de repente, a To Go tava na minha porta, né? Estritamente definido aqui. E eu falei, bom, como tudo é assim, você pensa, eu te ajudo a executar e vamos, né? É um desafio muito legal, é uma área completamente distinta, né? Porque você sai de uma prestação de serviço e vai para uma venda de produto, né? É outro público. Na verdade, não sai, né? Você está trabalhando em 2 eixos completamente distintos, né? Eu só presto serviço aqui eu só vendo produto. Então, é completamente diferente. Então, são desafios extremamente opostos, né? E a gente tem uma outra característica muito forte nos nossos 2 empreendimentos atuais, que um funciona essencialmente sábados e domingos e o outro funciona essencialmente de segundas a sábados. Ou seja, no que dia sobra a gente, vamos fazer conta? Nenhum, né? De madrugada só. Exato. Só que aí tem a filha que às vezes acorda de madrugada. Então eu falo, nossa, assim não dá, né? E até o pessoal às vezes brinca que antigamente, gente, quando a gente não tinha To Go, a gente folgava no meio da semana. Então o nosso domingo era uma quarta. Toda quarta a gente tirava pra gente. E às vezes o pessoal falava assim, nossa, eu tava no shopping na quarta? O dia que, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Então, só que no domingo, vocês estavam no seu churrasco e eu estava trabalhando, né? Então, a gente realmente sempre trabalhou essencialmente sábados e domingos, que os cursos acontecem nesses dias. Raríssimas exceções em que os cursos ocorreram numa quinta e tem 1 ou 2 temas que começam na sexta, mas essencialmente sábados e domingos. E aí vem a To Go de segunda a sábado, né? Então hoje tem sido um tremendo desafio, mas muito legal, porque a gente apostou em 2 ramos muito distintos, mas ele fez uma longa pesquisa até chegar nesse processo de franquia, que vai falar um pouquinho pra gente, que até o momento tem sido bacana. Parou de jogar futebol lá no Swiss Park? Não, ele ainda encaixa. Conseguiu ainda encaixar o futebol? Tem que encaixar, até porque eu jogo no gol. Então, assim, se eu deixar se eu deixar de ir, o pessoal faz protesto. Porque, assim, os jogadores de linha podem deixar de ir. Agora, se o goleiro deixar de ir, aí o pessoal não quer ser goleiro, né? Na verdade, eu acho que ele tá igual aquelas crianças que é o dono da bola. Se ele vai embora, não tem jogo. Tem mais jogo. ou menos isso. Na verdade, a To Go, ela vem de eu sempre falo que o empreendedor, ele é um ser eternamente incomodado, né? Eu falo que, ela até fala assim, parece que você não desliga nunca, parece que você não se acomoda nunca. Eu falo, o dia que eu me acomodar, eu deixo de ser empreendedor, né? Então, o que me incomodou é exatamente quando o pessoal falava assim, minha mãe é gerente de recursos humanos, então, e eu fiz a besteira de fazer faculdade onde minha mãe era diretora. Então, eu ia pra faculdade e voltava com ela. Então, vocês imaginam o que eu não passava no meio do caminho, ainda mais com alguém que era a área de recursos humanos. E eu ia e voltava com ela ouvindo treinamentos, e o tempo inteiro a pessoa falando assim, você tem que diversificar, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que aí, eu falei, ok,
Então, hoje a gente tem a área de cursos, aí a gente ampliou para a área de pós-graduação, eu tenho o estúdio de pilates, tenho a parte de clínica de estética. Tá diversificado? Tá. Os ovos não estão na mesma cesta? Não estão. Só que eu parei para pensar assim, ok, e se der problema com a galinha? Porque assim, você distribui os ovos, ok, é interessante, só que uma hora faltar a galinha. Eu falei assim, então eu preciso diversificar de uma forma onde eu não conte com a galinha. Então eu brinquei, ok, a área da fisioterapia são os meus ovos, ok, só que agora eu preciso arrumar um leite. Por quê? Porque se faltar o ovo, pelo menos eu não passo fome. E aí foi quando eu comecei a pesquisar isso, de uma forma, digamos, claro, lenta, dava uma lida ali, no tempo que sobrava. Aí veio uma coisa chamada pandemia, né? E eu acho que como todos os empreendedores, talvez muitos projetos que estavam engavetados, você teve que, meu Deus do céu, aonde eu guardei, em que gaveta que eu coloquei isso, deixa eu pegar aquilo lá, abri e falei, opa, eu lembro que eu estava pesquisando algumas coisas no ramo de alimentação. Eu brinco que você tem 3 garantias, que você precisa nascer, você precisa comer, você precisa morrer. Eu já trabalhava com nascimento e com morte, porque eu era gestor hospitalar. Sim, né? Dentro desse, dentro do... faz 3 anos que eu saí da área de gestão hospitalar, mas eu fui gestor hospitalar aqui em Campinas por 6 anos. Né? Então eu já lidava diariamente com vida e com morte. Aí eu falei, bom, agora eu vou lidar com a parte mais fácil, que é a parte de alimentação. Né? E aí eu queria algo dentro do ramo de alimentação. Exatamente para poder diversificar mesmo. Igual eu falei, não só mudar o ovo de cesta, mas ter um outro produto, ter alguma coisa diferente. E a pandemia veio, né, para assustar todo mundo, tido assim, e aí, quem vai sobreviver, que ramo que vai continuar? O ramo da educação foi um ramo extremamente atingido. Foi. Né? Nós, essencialmente, porque nós éramos 100% presenciais, então a gente se viu com praticamente todas as nossas atividades presenciais suspensas. A área educacional foi uma das áreas que mais demorou a se voltar. Apesar de como nós somos da área da saúde, a gente conseguiu, né, uma portaria especial para que a gente pudesse voltar com as nossas atividades. Né? Mas mesmo assim, houve-se esse gap e houve-se, na verdade, também... Aí, isso que também às vezes as pessoas precisam entender. Paulo, você então buscou empreender numa outra linha porque o seu estava dando errado? Não. Na verdade, nunca a empresa cresceu tanto como cresceu na pandemia. Por quê? Porque nós somos da área da saúde. Eu recebi a ligação de ex-aluno desesperado. Paulo, acabei de ser contratado por um hospital, tô aqui dentro da UTI, eu não faço a mínima ideia do que fazer. Então a gente teve que criar cursos online, a gente desenvolveu um curso de reabilitação pós-Covid em parceria com uma professora nossa. E quando eu desenhei esse curso junto com ela, eu falei assim, Ana, vamos desenhar esse curso, quem sabe a gente não consegue atingir uns 50, 80 alunos. Nossa, ia ser fantástico se a gente conseguisse uns 80 alunos. Esse curso a gente fez 640 inscrições. Comercial. Né? Então... comercial e nossa, gente, mas a pandemia foi fantástico. A gente criou esse curso, foi um grande sucesso. Eles ficaram semanas desenhando esse curso tal, pós-Covid. E eu me recordo que a gente lançou e eu cozinhava fazendo ok, feito, pago, aquela doideira assim de venda, porque a gente ainda estava muito no começo com as plataformas digitais e a gente não ingressava 100%, né? Hoje as plataformas digitais se falam por si, mas num primeiro momento foi tudo aquela coisa, será que funciona? E a gente foi criando muito lentamente para entrar e conhecer. Então eu lembro que a gente não tinha tempo para nada. Vocês descansaram? Não. Trabalhei muito na pandemia, né? E que eu acho legal, assim, da questão... A pandemia foi uma época para todos muito ruim, né? Muita gente morreu. Mas eu vejo, assim, que teve muita gente que teve um plim ali de dar aquela mudada e falar, não posso mais ficar aqui sentado esperando. E muita gente acabou se renovando, aí saindo do emprego, inventando outra coisa, para não ficar parado sem ter uma renda. Porque muitas pessoas ficaram sem renda, né? Eu era extremamente resistente ao online. Extremamente. A gente já havia feito várias reuniões com outros coordenadores que a gente tem dentro da equipe. E todo mundo, Paulo, você não pensa em fazer uma pós online? Paulo, você não pensa em fazer um curso online? Eu falo, gente, não, o negócio é presencial. E como eu falei, a pandemia veio para poder fazer a gente tirar alguns projetos que estavam meio que engavetados ou que a gente meio que travava um pouco e teve que tirar. Aí igual ela falou assim, e aí, agora a gente vai para online? Eu falei assim, vai, porque se a gente não for para online, a empresa vai fazer o quê? Né? Então, foi quando a gente fez toda essa reformulação. E aí, nesse tempo também, isso também é uma coisa que até uma pessoa veio perguntar para mim e falou, Paulo, vi que vocês estão
investindo agora numa outra linha. Pô, por quê? A Fisioterapia Campus não tá dando certo? Aí eu brinquei com ele, eu falei, isso é o grande erro das pessoas, esperar às vezes que um deixe de dar resultado para poder pensar numa outra opção. Eu falei assim, não, na verdade é o contrário. Eu hoje consigo pensar em abrir uma outra linha de frente, porque essa daqui tá tão estabilizada, está de uma forma tão progressiva, que isso me dá tranquilidade para poder abrir outra frente. Né? Eu sempre falo que não adianta ir no mercado com fome. Você vai pegar qualquer coisa e provavelmente você vai fazer escolhas erradas. A melhor forma de você ir no mercado é quando você acabou de comer e aí você vai ter um senso crítico muito maior. Né? Tanto que o momento da gente... que eu fui fazer essa análise no mercado, qual seria um modelo de negócio legal, foi quando eu exatamente falei assim, não, ok, agora a empresa está bem estruturada, está bem redondinha, agora eu consigo também me dedicar tempo para poder olhar o mercado do ramo de alimentação, e foi o que a gente fez. Então a To Go é uma franquia de alimentação. Quais são os tipos de É comida? Como o pessoal conhece? A empresa chama To Go Congelados, né? A gente trabalha com alimentação congelada, porcionada. Então, são as marmitinhas. Eu tenho as porções pequenas, individuais. Tenho as porções maiores, 500, 600 gramas. Tenho a parte de alimentos porcionados, como coxinhas, salgados, empadas, tudo muito gostoso, né? E daí tem as frutas e os legumes congelados. Aí eu tenho a linha de sorvete, então tenho paletas, tenho pote de 2 litros. E tem uma linha super legal, que é a linha PET. Então, a alimentação PET natural, é uma gracinha. Eles têm lá um freezerzinho só deles. E aí você serve pro seu cão sem ter necessidade de aquecer, é só deixar fora da geladeira. Então é uma graça, assim, e é super natural, super legal, que é o que hoje em dia o pessoal busca muito, né? E hoje em dia tá super, assim, alta. Eu tenho cachorro, eu gosto, né, de animais, assim, a Carol também. Então a gente vê muito que antigamente, eu vejo assim, pela minha avó, que teve cachorro, meus pais, era comida caseira, né? Era arroz, feijão, polenta que você dava pros bichinhos. E aí começou esse negócio de ração. E agora parece que tá voltando de novo. Mas é uma dieta mais específica, né? Não dá qualquer coisa. Tipo, não tem feijão. Tempero, não é a sobra, né? Que antigamente era a nossa sobra. É uma alimentação pra eles mesmo. É muito interessante legal. isso. E até a escolha da To Go foi exatamente porque eu fui pesquisar tudo isso. Né? Eu falei, eu não quero simplesmente pegar e montar um negócio onde seja algo onde não exista um processo, onde não existam profissionais sérios, né, por trás disso, tanto que eu fui até a fábrica, né, então a fábrica da nossa franquia é lá em Praia Grande, né, então fui conhecer, né, o seu Antônio, fui conhecer o Gabriel, que são os donos, os idealizadores da franquia, né, para poder sentir exatamente como que é o processo. Então fui conhecer a fábrica, né, fui entender todo o processo. Eu sou mineira. Né? Mineiro, ele nasce na cozinha, né? Não sei se todo mundo sabe, daí os mineiros comida mineira é uma delícia. A gente, na verdade, o coração da nossa casa é a cozinha. E eu sou apaixonada por cozinha. Minha terapia é cozinhar. Então, até o Paulo brinca, ele fala, nossa, você vai tomar banho antes de fazer o jantar? Não, porque o meu momento do jantar não é tipo assim, eu vou terminar rapidinho que eu quero descansar. Não, eu vou cozinhar. Eu gosto daquilo. É uma terapia, o meu né? momento. E aí, quando ele falou, vamos pra alimentação, eu falei, a única coisa que eu não gostaria é que a gente dependesse de mão de obra, né? Porque a gente fica dependendo de um chapeiro, de uma cozinheira, de uma cafeteira, e isso é muito complicado. Mas se a gente for para um ramo de alimentação, se for uma comida congelada, a gente prova e a gente tem que ser bom, né? Sim, e aí realmente a gente acabou indo para a área de congelados e a gente provou a comida, né? Então eu falei para ele, eu quero comer o que eu vou servir. Sim. Eu quero ter propriedade para falar pro meu cliente, porque como eu gosto muito de alimentação, eu falei assim, eu realmente quero ter essa sensação de que eu tô oferecendo algo muito legal. E algo foi o que a gente eu tô fez. comendo, né? Que eu gosto. Então, realmente, a gente conhece o nosso produto. Eu fico muito tranquila quando o meu cliente entra na minha loja. Ele pergunta, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu falo, isso é bom, isso é bom. Eu te garanto que é bom. Eu explico. É uma coisa que me dá muita tranquilidade. Assim como a gente trabalha na empresa lá de cursos, né? Que eu falo, eu tenho muita tranquilidade de oferecer um curso. Eu tenho muita... É uma propriedade mesmo. Isso não foi diferente na escolha da nossa franquia de alimentação. E eu acho que o caminho da franquia talvez seja um caminho, não que seja um caminho mais fácil, mas eu falo que ele é um caminho mais guiado do que você empreender sozinho. Né? Então, às vezes, quando algumas pessoas me perguntam para mim, Paulo, tô pensando em empreender, e aí, o que você acha? Para que ramo eu vou? Eu sempre falo, olha, se você não tem experiência, vai para uma área de franquia. Por quê? Porque, de novo, não é que
é certeza de sucesso, mas pelo menos você tem alguém que vai te sinalizar o caminho a seguir, né? Então, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, ok, vamos entrar na área de alimentação. Eu falei, só que eu não entendo de alimento. Né? Eu falei assim, eu sou fisioterapeuta, você é advogado, por mais que você goste de cozinhar, a gente tem uma limitação técnica, né? Então a gente buscou, né, uma franquia que nos desse, né, um suporte, né, para que a gente ficasse mais tranquilo. E como a Simone falou, eu não queria depender de mão de obra especializada. Eu morria de vontade de ter um café, ou até de ter uma hamburgueria. Imagina só se que o mineiro não queria um café, né, só que eu gente? falei, só que aí eu falei assim, se eu ficar refém de um barista, e se ele não for, eu consigo substituir ele? Eu não consigo, né? Então aí foi onde a gente foi procurar uma franquia que nos desse essa tranquilidade. Eu falo assim, se o funcionário não for, eu consigo de uma forma muito rápida fazer essa substituição ou fazer essa compensação, né, de uma forma bem tranquila. Agora eu quero que vocês contem pra gente um perrengue que vocês passaram aí nessa trajetória aí de empreendedores. Ai, gente, eu acho que todo mundo deve ter passado algum perrengue na pandemia, né? Gente, olha, a gente comentou aqui, né, que foi um desafio pra gente, porque a gente era essencialmente presencial e teve que se adequar e foi pro online. E como todo online, a gente ficou em nossa residência com a nossa filha de 5, na época, 4 anos, confinada, uma menina cheia de energias, e a gente, com aquele online super novidade, com 5 telas de computador, que às vezes tinha 5 pós-graduações ao mesmo tempo, porque a gente tem, às vezes, 3, 4 no mesmo final de semana e tal, então com um monte de telas abertas. Então a gente ficava com uma sala, parecendo uma sala de informática, assim. Na verdade, a nossa sala de televisão se virou transformou era num estúdio, uma sala de TI. Uma coisa excepcional. Tanto que eu até brinco, né? Que eu sou agora fisioterapeuta / TI. Porque eu tive que... Sabe normal tudo. isso. Normal. E aí eu vou fazer assim, eu vou abrir meu coração, né, gente? Porque ele fez muitas aulas online, ele que abria as aulas, ele que fechava as aulas, e ele nunca passou nenhuma vergonha, porque a mãe estava cuidando da filha quietinha lá no ambiente, né? Ai. E aí, uma única vez na vida que ele falou, olha, hoje você fecha a aula da professora, eu não me recordo. Eu falei, sim, faço com o maior prazer. Entro na sala de TI da casa, fecho a porta e escuto que eles estão brincando lá fora, ok? Tô super distraída lá dentro. Eu tô lá com 5 telas. Gente, muito obrigada, muito boa noite, né? Adorei ter conversado com vocês. De repente, assim, muito mais do que de repente, a minha filha entra e abre a porta assim, ó, pá, com tudo e pega ladrão! E passa correndo atrás de mim, daí passa ele correndo assim, ó, e eu fiquei dura na frente da televisão. E ele puxando ela pela perna, e eu tentando entender. Ela escalou o sofá e começou a pular em cima do sofá. A gente tava brincando de polícia e ladrão. E aí eu fui me esconder dela. E aí, ela teve a brilhante ideia de me procurar onde tava com a porta fechada. Então, ela entrou, assim... Pensa numa pessoa... E você esqueceu também, né? Não, eu acho que ela abriu a porta que tinha. E aí, quando Não gente. É que o pai, quando ele tá brincando, entendeu? Ele se entrega demais na brincadeira. E aí, eu fiquei assim, com as 5 telas, aquelas pessoas correndo. Pega ladrão! E ele, Luísa! Aquela coisa. Meu Deus! E aí, terminou, eu fiquei uns segundos. Eu falei, gente, isso é quando o pai cuida da criança pra mãe fechar os cursos, né? Eu tinha umas 300 pessoas ao vivo. O pessoal dando E risada. aí foi muito engraçado. No fim das contas, acabou sendo motivo de muito riso. Mas assim, na hora eu senti um calor, um calafrio, um calor, um frio. E assim, ficou muito na história esse perrengue. Tem outros milhares, eu seria capaz de contar aqui. Mas é que esse foi tão intenso. Imagina. Eu fiquei tensa agora aqui. Mas eu acho que o legal é quando um perrengue se torna algo bacana. Divertido. A gente recebeu uma chuva de mensagem dos nossos alunos. Uma aluna, legal. eu lembro que ela mandou assim e falou assim: eu já falei que eu amo vocês, vocês são muito divertidos. Aí eu falei assim: a vida como ela é, a vida real, entendeu? No fim, ainda sua filha ajudou, tá vendo? Exatamente, porque na verdade era a nossa rotina ali, como todo mundo que foi pra dentro do home office e a gente precisava. Que engraçado. Mas foi até ótimo. Hoje eu pago por essa situação dela ter entrado na sala de serviço. Tá vendo? Bom, gente, nosso tempo tá acabando, mas pra finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, tanto pra quem é fisioterapeuta e pra quem é empreendedor, uma mensagem pra quem tá querendo começar, tá querendo se desafiar aí, o que vocês querem dizer pra esse pessoal que tá ouvindo a gente? Bom, eu com a minha experiência nisso, a primeira coisa que eu digo, né, é não tenha medo, né? Eu dei um salto, né? Eu dei um passo de fé, digamos assim.
porque eu tinha um trabalho muito concreto, muito confortável, que eu poderia, inclusive, estar até hoje, se eu quisesse, provavelmente. É um local muito bom. Mas eu quis mudar, né? E a gente tem que ter um ato de fé, né? A gente planeja, sim, mas existe um ato de acreditar no que você vai fazer, né? Eu quero crer nisso. Eu estou um pouco preocupada, mas eu não vou temer, né? Então, eu acho que a primeira coisa é abandonar o medo mesmo, planejar, né? E se você tiver uma parceria, é muito legal. Muito mais é muito mais fácil. Porque hoje as pessoas têm muito medo de compartilhar, né? De dividir experiências ou de dividir o espaço, né? Não tenha medo, porque não é uma competitividade, é uma união. Então, se você tiver uma parceria que tenha um conhecimento que você não tem, que complemente, isso tende a dar certo. Com certeza, né? Já é. Digamos assim, a minha principal dica, eu falo isso muito para os nossos alunos também, é que você está sendo observado o tempo todo. Né? Eu falo isso todo começo de pós-graduação, eu falo isso para as turmas, e foi assim que aconteceu comigo. Por que eu comecei com o meu primeiro negócio? Porque uma professora viu que eu me destaquei e me fez o convite. Assim como eu estava na pós-graduação, a coordenadora da pós-graduação fez o convite para eu poder ficar como supervisor. Assim como na área de cursos, as pessoas observaram a forma como eu dava aula e indicavam para os outros. Às vezes as pessoas falam assim, eu tô aqui no meu trabalho, tô aqui no meu emprego, vou fazer só o básico, vou fazer o mínimo. É o famoso, eu não ganho para isso, né? E aí você às vezes está privando de ter oportunidades exatamente porque às vezes você acha que você está ali fazendo só o seu arroz com feijão e as pessoas estão exatamente observando isso, o quão interesse, o quão disposto, o quão interessado você está com isso, né? Então, sim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica é assim, faça sempre o seu melhor, né? Porque, de novo, sempre tem alguém observando, sempre tem alguém ali de olho em você. Com certeza. Gente, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. E eu vou deixar um recadinho agora para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente. Se você tiver uma história legal para contar, quiser apresentar aí a sua empresa, a gente vai deixar no rodapé o nosso endereço. É só chamar que a gente conversa. Então, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.